Olá, bom dia. Mais um dia aqui de confinamento, mas também de reflexão e de debates sobre a situação do país e os dilemas que o povo brasileiro enfrenta nesse momento de pandemia e de um governo do estilo de Jair Bolsonaro. Sumiu aqui a imagem, tá tranquilo aí? Acho que voltou, né? Tá. Desculpa aqui, nossos problemas técnicos, enfim, e hoje nós contamos aqui com a participação de uma pessoa muito importante, que eu tenho profunda admiração, que é Eleonora de Lucena, que comanda aí, juntamente com o nosso amigo Rodolfo, o Tutameia, empresa de mídia e notícias, que faz jornalismo de qualidade, com profundidade, e tem trazido, através do Tutameia, aí, debates muito importantes. Depois a gente pode comentar aqui algumas pessoas muito importantes do debate político, econômico, que tanto Eleonora tem feito aí. Então, a gente quer agradecer bastante a tua participação aqui, Eleonora. Você sabe, eu não sou jornalista, não tenho a menor experiência em fazer entrevistas, né? Na verdade, a gente tenta aqui estabelecer um diálogo, e agradecer bastante a tua participação. Eu queria que você comentasse, no dia de ontem, o Bolsonaro, diante de uma pergunta aí sobre o número de mortes, ele diz, e daí? Né? Lamento, o que você quer que eu faça? E, de fato, a gente percebe que ele não tem a mínima ideia do que fazer, né? Quer dizer, ele tem a ideia de fazer, que é desmontar o Estado, destruir o país, a gente sabe disso. Mas, sobre a pandemia, ora, ele está preocupado e muito ocupado em impedir investigações de seus crimes, ora ele está fazendo de tudo para acabar com a quarentena necessária e orientada pela ciência, né? Como é que você avalia essa fala dele? Claro que a gente tem visto aqui que ele fala muito para esse um terço que tem ainda alguma confiança nele, né? Mas eu queria que você avaliasse um pouco essa declaração dele nesse contexto de reciprocidade de atribuição de crime entre ele e Moro, enfim, e na situação política mais geral, né, o papel da direita tradicional, da extrema-direita. Queria que você avaliasse essa declaração nesse exato momento, como é que você acha que isso entra no debate político do país. Bom dia para todos e bom dia, Eleonora. Agradecer mais uma vez. Bom dia, Índio. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você. Você está fazendo um trabalho muito legal aí nessa pandemia, trazendo debate, discussão. Para mim é um prazer estar aqui com você, com quem está nos assistindo, para falar um pouco de Brasil e dessa situação absolutamente terrível que a gente está vivendo, né? Uma situação sem paralelo na nossa história, né? com uma junção de uma crise sanitária global, uma crise mundial, né? Uma crise econômica também global, e no Brasil uma crise política também, e a gente enfrentando essa situação absolutamente adversa, né? Com um governo inepto, né? Com um governo destrutivo, como você falou, e com um governo que não tá dando a mínima bola para a população, né? Um governo totalmente antipopular, que despreza a população. Essa declaração que você estava se referindo no início do Bolsonaro, né, e daí, né, revela bem, né, o sentimento, a visão dele, né, dane-se o povo, dane-se as mortes, é uma visão absolutamente abjeta, né, que ele tem, né, é uma coisa que não dá nem para classificar. A gente nunca viu uma pessoa, né, em nenhum tempo da história que tivesse um comportamento assim tão... O Ulisses Guimarães falava... Abominável, né? O Ulisses Guimarães falava de nojo da ditadura. É mais do que nojento, é uma coisa criminosa, né? Porque não é só o fato dele desprezar a população, é que as ações dele, de fato, estão provocando mortes, né? Estão provocando mortes. A gente está vendo aqui em São Paulo, triplicou o número de mortes, né,
em pouco mais de 2 semanas, né, e no Brasil todo a gente já está com um número de mortes superior ao da China. Então, isso tudo é fruto de uma política, né, não é inevitável, as mortes não são, apesar da pandemia ser absolutamente dramática, né, não está dado, os países têm mostrado isso, os diferentes países, não está dado que as pessoas precisam morrer dessa maneira. Então, o governo tem sistematicamente sabotado qualquer tipo de iniciativa, né, de apoio à população, mesmo quando anunciam alguma coisa, tratam de não colocar isso em implementação. Basta ver esse auxílio que foi definido no Congresso, que o governo está demorando, está criando, inclusive, fila, né, fazendo as pessoas saírem de casa, né, tendo que arriscar a sua vida, se contaminar, para dar um auxílio ridículo para o problema que ele está tendo. Então, é um governo que age rotineiramente para minar as condições de combate à pandemia. E toda essa situação, né, nos deixa muito aflitos, né, porque o Brasil precisava ter um outro tipo de encaminhamento para esse problema todo. Não é um problema de saúde, é um problema econômico, um problema político, e a gente está totalmente, digamos, à deriva com esse governo tão irresponsável e criminoso. Muito bem. Leonora, você tem, a partir do projeto Brasil Nação e outras iniciativas, tem discutido aí com diversos economistas, pensadores, né, intelectuais, figuras do movimento, da política e da economia, a ausência de um projeto mais global de nação para o país. Isso já vinha de um tempo, né? A gente já não é de agora que falta esse projeto, mas a necessidade disso se reafirma muito nesse momento, né? Nós estamos vivendo aí um processo de desindustrialização, de desmonte da engenharia nacional, né, de esquartejamento da Petrobras, como você conversou muito bem com o colega Pedro Celestino, não falo colega aqui, mas enfim, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, enfim, um entreguismo imenso, um domínio do capital financeiro, do rentismo, aquilo que no passado já se falou de burguesia industrial, hoje está ganhando dinheiro no mercado financeiro, enfim, no rentismo. E, enfim, falta uma política externa também absolutamente subalterna, né? Queria que você comentasse a importância enfim, do povo brasileiro, das organizações, enfim, de quem tem compromisso com o país e com o seu povo, né? De forjar um projeto de país, um projeto de desenvolvimento igualitário e democrático, né? Para projetar um futuro para a nação brasileira. O país é rico, né? Assim, nós temos diversas riquezas, diversas possibilidades, que isso teria que estar articulado num projeto de país. Queria que você comentasse um pouco isso, desse projeto, nesse contexto, né? Nesse momento que a gente vive, para a saída também da pandemia. Uhum. O projeto Brasil Nação, ele completou agora 3 anos, no dia 27 de abril de 2017, ele foi lançado na Faculdade de Direito São Francisco, da USP, e reuniu uma série de personalidades, e a partir daí a gente tem discutido, às vezes mais, às vezes menos, mas essa é uma iniciativa que se soma a muitas outras, né? Eu acho que a partir de 2016, quando o Brasil entrou nessa situação, houve um golpe, né, contra o presidente Dilma, e o Brasil entrou num momento destrutivo, né, governos que destroem, né, que aceleram a destruição do país. Se começou a discutir, e outros grupos também começaram a discutir saídas para isso, né, o que fazer. E eu acho que hoje é muito claro, né, que o que aconteceu a partir de 2016 foi um ataque à nação brasileira. Um ataque que continua, porque esse governo, ele é fruto dessa situação, né? Ele é fruto de um processo eleitoral que foi, como a gente sabe, né, bastante deturpado em razão, né, da prisão do presidente Lula, de uma série de ilegalidades que ocorreram de 2016 para cá. Então, se chegou o debate, né, começou naquela circunstância que a gente via como um divisor de águas da história brasileira, e ele continua, né? Tudo aquilo que se falava
só se aprofundou, né? O Brasil perde democracia, né? Ele destrói a sua base econômica, né? Uma privatização desenfreada, uma destruição dessas empresas. Você citou a Petrobras, mas em várias outras empresas, bancos estatais, o próprio BNDES, os instrumentos de política econômica foram sistematicamente devastados, e o Brasil fica muito mais vulnerável. O objetivo é transformar o Brasil numa colônia, ou num Estado tutelado pelos Estados Unidos, que parece ser o projeto desse grupo que hoje está no poder e que, a partir de 2016, domina a política brasileira. Então, essa destruição, né, que não é só da economia, mas o próprio conceito de nação, só se acelerou, né, de 2016 para cá. E a gente, para sair desse enrosco, né, a gente precisa, mais do que enrosco, dessa situação absolutamente dramática, a gente precisa ter um projeto, né, ter uma visão de conjunto, saber o que a gente quer fazer do Brasil. O Brasil, como você estava falando, é um país que não tem paralelo em termos de recursos naturais, né, em termos da sua população, da sua diversidade cultural. A gente tem a gente foi o país que mais cresceu em determinado período do século XX, então a gente teria que ter uma ideia de país, né, e agir para construir esse país, que não é só um país para as empresas, não é só um país de exportação, mas tem que ser um país, né, para a sua população, né, que produza, né, produtos e produza bem-estar, produza saúde, tenha educação. A gente está vendo hoje que essa destruição do Estado, que foi promovida a partir de 2016, ela está hoje se revelando nas filas dos hospitais. E nas filas dos hospitais, na periferia. Quem está mais sentindo os efeitos da saúde, os efeitos na economia, são os mais pobres, né? As UTIs que não existem na periferia, existem nas áreas centrais, isso é absolutamente injusto, né? Nós caminhamos por um país cada vez mais desigual, isso só se acentuou a partir de 2016, e para recompor isso, né, para lutar contra isso, é preciso que a gente, com várias entidades, com vários grupos de diferentes áreas, pense numa proposta de país para a gente sair dessa depressão que a gente está. Não, e é importante, acho que um registro, né, quando a gente fala de um projeto de nação, ao contrário do nacionalismo, entre aspas, que a extrema-direita vem apresentar, né? Acho que uma das expressões mais claras desse nacionalismo do Bolsonaro é usar as cores verde e amarela aí para estabelecer uma precarização sem paralelo das relações de trabalho no Brasil, com a história da carteira verde e amarela, né? Quer dizer, eles disputam uma ideia de nação, quando, na verdade, o conteúdo disso é o entreguismo, é a recolonização, como você muito bem registrou, né? Agora, Eleonora, você, desculpa aqui, não sei se não causa constrangimento, até porque é da sua trajetória muito importante, você foi editora-chefe da Folha de São Paulo durante um bom tempo, né? Me parece que você é uma das pessoas assim, mais conhecedoras da mídia brasileira, do jornalismo, enfim, tem relações. A Rede Globo, no início aí da pandemia, no debate, quando o Bolsonaro veio a público dizendo não tem que ter confinamento, vamos botar para funcionar, e não tem que dar dinheiro para a população, coisa nenhuma, o Estado não tem dinheiro, a Rede Globo fez uma movimentação que eu até me surpreendi, parecia que estava defendendo o New Deal, né, defendendo a intervenção do Estado, e depois nesse jogo do Paulo Guedes e o Braga Neto ali, parecia que era uma tentativa de contrapor o Paulo Guedes e Bolsonaro, né? Mas nessa semana a Rede Globo já, de novo, me parece que essa é a linha, né, defendendo ajuste fiscal, austericídio, ainda que tenha um socorro aqui, né? Na tua avaliação, quer dizer, nós estamos num momento, o Projeto Brasil Nação tem feito esse debate, a gente também concorda com isso, com a defesa da democracia, né? E a defesa da democracia é uma luta ampla, né? Incorpora vários setores. No entanto, a gente sabe que os setores neoliberais, que nesse momento, enfim,
pode somar conosco numa frente pela democracia, numa frente, ou ações em defesa da democracia, também apoia as deformas, né? Apoia esse projeto de desmonte do papel do Estado, enfim, e da desregulamentação dos direitos sociais. Queria que você comentasse um pouco essa... Enfim, acho que é muito claro, né? Acho que em defesa da democracia, todos que queiram defender a democracia, né? Mas nós temos que ter clareza quais são as forças sociais que a gente conta para defender um pouco essa soberania nacional, para defender que o país consiga manter seus instrumentos de política econômica e as suas possibilidades para a gente sair desse processo ainda com condições de afirmar uma nação soberana e que tenha condições de propiciar dignidade para o seu povo e um projeto de desenvolvimento. O golpear da democracia começou, o golpe contra a democracia começou lá em 2016, né? Aquilo lá foi um processo absolutamente viciado, né? Que que começou a construir você fala de nacionalismo, não é um nacionalismo de fancaria, porque, na verdade, é um entreguismo, né, fantasiado, carnavalisticamente, de verde e amarelo, quando faz justamente o contrário. O que houve, a gente já discutiu bastante, quer dizer, a elite brasileira, né, se aliou aos interesses dos Estados Unidos de forma aberta, inclusive setores militares, né, que alegavam ser nacionalistas, mas pela prática demonstram que aderiram a uma condição subordinada aos Estados Unidos. Essa elite se uniu a esse projeto, que é um projeto neoliberal aprofundado, né, que é corte de direitos, né, uma venda do patrimônio público também nunca vista, né, e esse projeto, ele continua, e ele quer se aprofundar, inclusive usar a pandemia para se aprofundar. Os meios de comunicação, eles adotaram essa política, essa ideia, essa ideologia da elite, e eles trabalham para isso. Eventual crítica ao governo Bolsonaro não deixa de lado, né, eventual crítica ao governo Bolsonaro, né, não é uma razão para abandonar esse projeto que continua sendo alardeado quase de forma unânime, né, pela elite, pelos meios de comunicação, enfim, pelos os chamados donos do poder, que é um projeto de mais arroxo, né, um projeto de mais entrega, né, é um projeto que quer alijar cada vez mais a maioria da população, né, de um projeto de nação. Então, é um projeto que, infelizmente, está vigorando, né, e que a oposição até agora não tem conseguido bloquear de uma maneira efetiva. Então, acho que o que precisa ser discutido é como poderemos, como oposição, poderá mudar isso, né? Mudar isso, porque a gente está com um governo que tem características, já tem várias pessoas falando em um governo genocida, né? Vai haver uma quebradeira generalizada, né? Vai haver um desemprego, está havendo já um desemprego em massa, né? E o governo absolutamente tomando medidas para aprofundar essa situação que é dramática para a maioria da população brasileira. Muito bem. Lembrando aqui, Leonora, nós estamos aqui com várias pessoas participando, acompanhando aqui, registrar. Eu tenho muita dificuldade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo aqui, mas mandar aqui um abraço e comentar aqui quem está nos assistindo, né? O Fartura, Bolsonaro brinca com a vida das pessoas. As pessoas estão morrendo e ele fazendo tiro-alvo, né? O Duarte Matias, Salvador Nascimento, Everton Santos, lembrando fora Bolsonaro aqui. Quem mais? Summer Siman, Cacá, Letícia Maria, novo Fartura, Tereza Lucena, precisamos de uma frente não eleitoral, antifascista, que seja capaz de afastar o genocida e articular a defesa da vida do povo. Articulação com a OMS, um programa imediato de renda mínima, uma frente que leve em conta a gravidade da situação, que deixe de mimimi de outras divergências, que não é o momento. A Tereza Lucena aqui, botando... e também lembrar aqui que o site,
a rede aqui do Tutameia também está fazendo essa transmissão ao vivo. Então, lembrando que as pessoas que estão nos acompanhando também acompanhar lá os canais do Tutameia. O Tutameia tem dado uma contribuição muito impressionante. Eu anotei aqui algumas figuras que eu vi as entrevistas que você fez, do Guilherme Estrela, do Luiz Gonzaga Beluso, Christian Dunker, Silvio de Almeida, Guilherme Boulos, Nicolelli, Celso Amorim, Noam Chomsky, vocês conversaram esses dias, né? Sérgio Gabrielli, Pedro Celestino, enfim, tem dado uma contribuição fundamental. Então, convido a todos aqui que nos acompanham também a acompanhar os canais aqui do Tutameia, que nos ajudam bastante a compreender a realidade brasileira e a forjar aí enfim, um contorno de um projeto para a gente sair desse pântano que nos enfiou a direita e a extrema-direita, né? Como você disse, a direita deu o primeiro golpe e a extrema-direita ultrapassou a direita tradicional, né? Enfim, queria que você falasse também um pouco da... Ontem a gente conversou aqui com um trabalhador que vive nos Estados Unidos, na verdade, o pessoal que vive na área do Pacífico, são mexicanos. Ele fala, não, aqui não são os Estados Unidos, aqui é o México, né? Parcela do território roubada do México. Mas o companheiro Benjamin falava da situação do Trump, né, que tem tido um papel, enfim, bastante... um paralelo aí com o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro não se cansa de prestar continência para o Trump. Queria que você comentasse um pouco a política externa do país nesse contexto e a ausência, claro, num momento como esse de pandemia, da necessidade, você poderia ter uma articulação dos governos, dos estados, para enfrentar um problema que assola o mundo todo, né? De fato, esse seria um caminho, né, muito importante que alguns países estão trilhando, né, especialmente a China e Cuba, né, de solidariedade. Esse seria um momento, né, dos países expressarem a solidariedade, né, até porque uma pesquisa para o combate a essa pandemia exige colaboração internacional. A história mostra isso, seria importante ter essa maior colaboração. Mas, infelizmente, o que a gente está vendo em muitos países é o contrário, né? Cada um cuidando, cada um diz por si, há uma disputa pelos equipamentos ligados à medicina, à proteção dos profissionais da medicina, e, em muitos casos, né, há uma visão absolutamente caolha, né, uma visão errada, equivocada, e pior que isso, assassina mesmo dessa situação, fazendo que o país fique cada vez mais isolado. É o caso dos Estados Unidos e do Brasil. Você lembrou a entrevista do Chomsky, o Chomsky até fez ele lembrou do Marx para dizer, né, que o Trump é a tragédia, o Bolsonaro é a farsa, né? Então, é uma situação, né, que faz com que os dois países, a população dos dois países sofra muito, né, porque hoje já é conhecido, já está bastante documentado que o Trump soube, né, com muita antecedência do avanço dessa pandemia, né, ele estava informado disso bem no início do ano, né, vários relatórios, né, mostrando que os Estados Unidos deveria tomar atitudes, deveria, né, adotar medidas de cuidado, a questão da quarentena já era falada, a questão da pesquisa já era falada, e ele simplesmente ignorou, negou. Né? É uma característica desses governos, do Trump e também do Bolsonaro, que é um sub-Trump, negar a ciência, né? Houve cortes, né, muito importantes dos gastos de ciência nos Estados Unidos, e aqui, então, muito maior, né? E esses cortes, eles significam perdas de vidas hoje, né? Porque o não investimento em ciência, né, o não investimento em saúde pública também, houve cortes enormes no governo Trump e aqui no Brasil também, né, apesar da gente ter o SUS, a gente está passando, né, por um movimento de corte, né, de tirada de fundos do Sistema Único de Saúde, e isso tudo significa morte. Né? Não investir em ciência, não investir em saúde pública, né? Não investir no serviço público,
hoje está sendo quantificado, infelizmente, com esse número de mortes imenso que está acontecendo nos Estados Unidos. Aí o dado ontem, né, já o número de mortes nessa pandemia já é maior do que o número de mortes dos soldados norte-americanos na Guerra do Vietnã, para ter uma ideia da dimensão, né? No Brasil, a gente tem essa política de desmonte e destruição do serviço público e de saúde, que hoje a gente está vendo nas filas dos hospitais, na espera por UTI, na falta de atendimento. Então, a corte na saúde, né, também representa morte nesse momento, e a gente conversou aqui, você lembrou do Nicoleles, ele nos deu uma entrevista aqui já faz algum tempo, em que ele mostrava, né, que o Brasil tem todas as condições de desenvolver uma vacina, né, o Brasil tem excelentes pesquisadores, infectologistas, né, as pessoas de melhor qualidade, e que tiveram as suas verbas de pesquisa, né, os seus instrumentos de pesquisa exportados. Então, hoje, né, o Brasil está mais vulnerável em todos os sentidos e também no serviço público e no serviço de pesquisa. E, infelizmente, isso é morte. É o governo da morte. Claro. Acho que tem uma questão, você citou uma questão fundamental, né, que é investimento em ciência, pesquisa, inovação, as possibilidades do país projetar um futuro, né? E agora, nós temos no governo não apenas o pai dos 3 porquinhos aí, mas o próprio ministro da Educação, que vem a público dizer que as universidades é uma balbúrdia, que só tem lá, maconheiro nas universidades, e mesmo com todo o desmonte, né, com todo ataque à universidade, a sua autonomia e a sua capacidade de financiamento, a gente tem visto que as universidades têm respondido bem ao problema na medida das possibilidades também, né? Agora, a gente tem percebido, enfim, o debate que imperou no Brasil nos últimos anos era de que, primeiro, que o Estado não tem dinheiro, jamais tem dinheiro, e a gente vê que numa hora dessa o dinheiro aparece, né? Porque existe dinheiro, na verdade, o problema está em outro lugar, né? E também a ideia, você citou muito o SUS, a gente tem conversado bastante aqui, conversamos inclusive com vários trabalhadores do SUS, companheiros nossos que dirigem sindicatos na área da saúde, mas também conversamos aqui com o doutor Gonçalo Vecina, com a doutora Maria Maeno, e a gente vê que a população, esse é o momento também de resgatar o que importa para o país, o que é importante, né? O papel do Estado, seja o papel social do Estado, seja o papel do Estado na economia, né, de evitar essas crises cíclicas que acontecem, mas também a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde estatal, né, e não privatizado. Vamos lembrar que a saúde brasileira passou por 2 processos, e passa ainda, não apenas da mercantilização, mas também da financiarização, né? Grandes grupos hospitalares que não pertencem mais a médicos, pertencem aos bancos, né? Pertencem ao mercado financeiro, e os gestores desses grupos hospitalares não têm que dar satisfação para quem precisa da saúde, e sim para os acionistas, né? Então, mas nesse momento, você conversou aí com professor Fiore, que diz, não, dessa pandemia não sai nada boa, né? Não tem nada boa. Agora, nós também precisamos aproveitar isso para elevar o grau de consciência da população, de compreensão, que nos parece que o papel do Estado está no centro do debate político hoje, não apenas no país e no mundo, né? Assim como a solidariedade, ao contrário do individualismo, enfim, acho que como é que a gente pode superar essas dificuldades que o professor Zé Luiz Fiore nos trouxe. Claro, nós, né, sabemos das dificuldades, temos vários, mas como é que a gente também crava no pensamento aí, na opinião pública, né, a importância dos instrumentos do Estado que dispõe, enfim, da ciência, da pesquisa, do serviço público do SUS, nesse contexto, porque nos parece que o professor Gonzaga Beluso conversou também com vocês, e aqui com a gente ele falou, não tem como, se o Bolsonaro seguir nessa toada, se o Paulo Guedes for essa linha do Paulo Guedes, o Brasil, inevitavelmente, entra numa depressão econômica, né? Então, como é que a gente
também faz pressão política, força, para que essa não seja o nosso destino irreparável, incontornável. Todas as questões são em disputa, né? Nada está dado, essas questões são todas, dependem, né, de mobilização, de conscientização, isso é muito claro. Embora a gente tenha um quadro muito difícil, né? Eu acho que é um quadro que a gente nunca teve, né? No Brasil, no mundo, mas especialmente no Brasil. O professor Beluso até disse aqui numa entrevista para o Rodolfo e para mim, que ele acha que o PIB brasileiro pode cair mais de 10%, né? Então, imagino o que isso significa em termos de trabalho, né, de segurança social e tudo isso. Agora, tudo isso exigiria, né, uma ação de Estado, né, que superasse essa condição, quer dizer, uma atuação de Estado, né, que fizesse com que as pessoas não perdessem emprego, que dessem, sim, os salários, né, e garantissem o salário, não com esse monte de burocracia, não com essa merreca que está sendo dada, outros países estão fazendo isso, exigiria um esforço industrial também, né, para que a gente produzisse todos esses equipamentos que são necessários, porque essa pandemia, ao contrário de muitas outras, ela exige um investimento em UTI, em respiradores, muito forte. São longos períodos de internação, exige equipamento, exige pessoal treinado, e tudo isso exigiria, portanto, uma ação conjunta do Estado, né, com empresas, né, com trabalhadores, com cientistas, uma ação coordenada para enfrentar isso. A gente não está vendo nada disso, pelo contrário, né, exigiria que se fizesse, né, tivesse uma direção única, né, de superar essa situação tão adversa. Por que as pessoas não estão aderindo à quarentena? Porque não podem, né? Porque muitas não podem, acham que precisam trabalhar para sobreviver. Então, é dever, é função do Estado dar as condições de sobrevivência para essas pessoas. Isso está sendo feito no mundo inteiro, né? Não é nenhuma heresia, está sendo defendido por autores neoliberais mundo afora, quer dizer, eles estão, sim, defendendo o que, na teoria econômica, chamam de lançar dinheiro pelo helicóptero, né, que simplesmente dar dinheiro para as pessoas, porque é uma situação absolutamente excepcional. E é irreal, né, achar, não, temos que retomar, temos que reabrir tudo, acabar com a quarentena. Não, é mais do que provável, né, que todos os países que anteciparam uma volta não conseguiram, primeiro, não conseguiram recuperar a economia, e segundo, provocaram mais mortes. Então, nesse momento, é muito importante que a quarentena seja reforçada no Brasil, e não que ela seja, que o fim dela seja antecipado. E aí, eu queria falar, Indy, você é muito ligado ao movimento sindical, acho que o movimento sindical, você é do movimento sindical, eu acho que o movimento sindical tem um papel importantíssimo nesse momento, porque a gente tem escolas paradas, tem o serviço público trabalhando em casa, tem uma série de operações, mas os trabalhadores, eles estão sendo obrigados a trabalhar, né, numa situação sem segurança, né, tendo que pegar transporte público lotado, né, não tem nenhum tipo de proteção nos seus trabalhos, e isso é um fator, né, que está levando à morte dos trabalhadores. Essa pandemia, por mais que se diga que ela é democrática, no sentido que pega todo mundo, ela, de fato, ela está atingindo mais os mais pobres, os trabalhadores. Tem um estudo, tem o que aconteceu em Bérgamo, na Itália, é bem revelador, né? Em Bérgamo é um polo no norte da Itália, um polo industrial, e que os empresários forçaram o poder público, o prefeito local, a não fazer a quarentena, adiaram ao máximo a quarentena, obrigaram as fábricas a trabalhar, houve uma contaminação enorme entre os trabalhadores chegaram a fazer greve, porque eram forçados a trabalhar sem nenhum tipo de proteção, e a gente viu o que aconteceu, a gente viu, né, caminhões e mais caminhões saindo de Bérgamo com os corpos, e eram dos trabalhadores, né, saindo da cidade com esses corpos, porque a cidade não tinha mais nem onde enterrar os seus mortos. A gente está vendo agora em Manaus essa crise enorme que está acontecendo lá, e isso também é fruto de uma visão, né, uma visão
criminosa, imediatista das empresas do polo de Manaus, que as empresas estão funcionando, né? E muitos especialistas estão ligando essa mortandade em Manaus ao funcionamento das empresas lá, né, sem nenhum tipo de proteção. Isso não é uma condição que se deve aceitar. Quer dizer, acho que os trabalhadores têm que exigir, né, condições de trabalho e têm que exigir que se pare o trabalho. Né? Qual é a atividade essencial que precisa ser exercida nesse momento? Só o mínimo necessário, só o mínimo, abastecimento, saúde, né, o mínimo necessário. Isso deveria parar para que a pandemia não se multiplicasse o número de mortes. Então, acho que a gente fala muito da quarentena, né, das escolas, da classe média, que está mais ou menos protegida, mas os trabalhadores, que são a maioria, não estão conseguindo fazer e estão sendo expostos a risco e à morte sem precedentes. Não, exatamente isso. A gente aqui conversou, Eleonora, com uma brasileira que está vivendo na Itália, tem cerca de um mês, e ela nos contava a situação, a Maria Aparecida, a Cidinha, quem eu mando um abraço. E conversamos também com pessoas em Portugal, no próprios Estados Unidos, e ver essa evolução, né, e a dificuldade mesmo do confinamento, particularmente para a maioria da população. Né? Imagina pessoas sem renda, né, sem proteção social, sem emprego, outros. O projeto do governo, queria até que você comentasse um pouco, é tanta medida do governo, né, mas nós temos aqui projeto que permite corte de salário, que permite demissões, né, que permite e a dificuldade que foi de o governo abrir mão daquela proposta dele, que era R$200 de auxílio emergencial, né, por uma pressão aí do movimento social, uma articulação que foi feita com a bancada de oposição no Congresso, a gente conseguiu elevar para 600, mas, como você disse, é muito insuficiente. No mínimo, a gente teria que ter um salário mínimo para as pessoas, e como você também falou, a dificuldade das pessoas acessarem o benefício, receberem. Né? O que eu recebo aqui de mensagens, as pessoas, dos trabalhadores das diversas categorias que militam com a gente, sim, o desespero das pessoas, tem até, né, em 10 minutos, uma moça me mandou uma mensagem aqui que ela olha no aparelhinho, no app, para ver se saiu e está lá em análise. O desespero das pessoas. E a pequena empresa, os pequenos negócios, absolutamente. E o governo edita a PEC 10, que também trata de vários aspectos, mas tem ali um socorro para o sistema financeiro, né, para os bancos. Primeiro, baixou o compulsório, que acho que é uma medida necessária, claro, disponibilizar mais recursos, mas os bancos não vão emprestar para ninguém. O Itaú fazendo propaganda na televisão de financiamento para pequena empresa com juros de 1% ao mês. Juros de 1% ao mês, anualizado, isso é a faca no pescoço, né? Endividar as pequenas empresas. Mas, enfim, essa é a dificuldade, né? Agora, você falou uma questão aí que é muito importante e a gente você pudesse falar um pouco mais. Nós temos defendido, no âmbito das centrais sindicais, apresentamos uma proposta unitária para o governo, e alguns setores do Congresso têm encampado, que é o projeto de reconversão industrial. E você disse que, né, de produzir os insumos, tudo que for necessário para adotar o SUS, seja dos equipamentos de proteção individual, seja para garantir que o SUS tenha condições de fazer. Agora, claro que poderia ser feito, queria que você comentasse um pouco isso, né? Mas também nós temos uma questão aqui que o país, as carências de saneamento básico, as carências desse complexo hospital, né, poderia ser um caminho por onde o país pudesse forjar um modelo de reindustrialização da economia. Né? Queria que você comentasse isso. E talvez essa experiência, esse momento, seria um passo fundamental para mostrar que o país tem possibilidades, inclusive, de forjar esse projeto de, enfim, assentar o nosso processo de reindustrialização através das carências, das necessidades que já afetam o nosso país, de infraestrutura, de saneamento, médico, hospitalar, que é muito importante.
Não, sem dúvida, tem um monte de Não coisa. sei se eu consegui elaborar aqui, mas... Não, acho que tem muita coisa que precisa ser feita, que pode ser feita, que o Brasil precisa fazer, tem todas as condições de fazer, precisa de governo, precisa de alguém que enxergue e que defina isso como uma prioridade. Os instrumentos estão aí. Não é problema de falta de dinheiro, a gente vê, você citou algumas coisas, a gente está vendo que o dinheiro tem, né? Ele está muito mal distribuído, ele socorre grandes empresas, o governo não está preocupado em socorrer a população, que é a que mais precisa. Esse socorro à população, ele evidentemente ia se refletir numa retomada, né, mais fácil lá adiante. Tem muitas coisas que precisavam ser tomadas, vamos lembrar, por exemplo, Londres, o que Londres está fazendo, né? Pegou os hotéis que estão ociosos, porque ninguém está viajando, e ninguém vai viajar, acho, por algum tempo, e colocou lá o sem-teto. Dá para fazer uma utilização, né, de toda essa infraestrutura que está aí para um sentido social que vai beneficiar todos. Não é um ato de caridade da Prefeitura de Londres, é uma visão de que a gente precisa, nesse momento, criar, né, condições para que todos saiam melhor, todos sejam protegidos. É uma ilusão, né? Muitos acham que ficam numa redoma e que o que acontece, né? Lá na Brasilândia, aliás, que está tendo um número recorde de mortes na Grande São Paulo, não tem relação com o que está acontecendo em Pinheiros ou o que está acontecendo em Morumbi. Tem relação. Todos nós estamos todos interligados, é preciso ter uma visão de conjunto e atuar de maneira conjunta para enfrentar isso. Então, teria que ter tomando medidas, né, em várias áreas, na área econômica, na área social, né, na área de comunicação, né, precisa ter muito mais informação sobre o que está acontecendo, na área de educação, saúde, são muitas frentes, ciência, né, muitas frentes. Aí eu queria lembrar uma iniciativa muito bacana que está acontecendo, que são a dos governadores do Nordeste, que criaram um consórcio, né, e que esse consórcio tem já faz algumas semanas um comitê científico, liderado pelo ex-ministro Sérgio Rezende e pelo cientista Miguel Nicoleles, que está tentando, na situação do Nordeste, construir essas pontes entre várias áreas e ter uma visão estratégica do que precisa ser feito. O que a gente tem no governo federal, é absolutamente ridículo. É fruto dessa visão, né, tacanha, nessa visão totalmente obtusa, né, totalmente errada do que deve ser feito, né, numa visão que tenta beneficiar apenas os mais ricos e joga no lixo, quer jogar no lixo todo o resto. Essa visão do governo, essas iniciativas que você citou aí, de ajuda, dos R$600, isso é absolutamente ridículo. Né? O governo precisa fazer muito mais, ajudar as pequenas empresas, né, financiar fundo perdido, todas essas empresas, as pessoas, as famílias, né? A gente está num momento inédito no mundo, e vamos olhar o que os outros países estão fazendo. A gente precisa ter uma visão mais global, né, da situação e enfrentar. E o problema é que, como esse governo age no sentido absolutamente contrário, ele precisa cair. Esse governo não pode mais continuar, né? A gente precisa tirar, não sei como, o Jair Bolsonaro do poder, porque ele é uma pessoa que está provocando mortes no Brasil. Ele não está atuando para o Brasil sair dessa pandemia, ao contrário, ele está cavando um buraco e está querendo colocar o Brasil dentro desse buraco. A gente precisa realmente superar essa situação e não há outra maneira de fazer isso, não há maneira de fazer isso com a manutenção desse governo absolutamente destrutivo, né, e genocida. Muito bem, a gente tem dito, Eleonora, que o Brasil não aguenta 4 anos de Bolsonaro, não aguenta 4 anos de destruição nacional. E nos parece que essa agora é um pouco a chave para a gente não resolver os problemas, mas retirar o principal obstáculo nesse momento, que é o Bolsonaro, né? A gente tem também somado esforços aí no Fora Bolsonaro, como você também, a gente não sabe quais são os instrumentos institucionais. Eu tenho defendido particularmente que a gente tenha novas eleições presidenciais, mas, enfim, acho que esse é um debate. Mas eu quero aproveitar aqui, nós estamos a 44 minutos, já ocupamos bastante do seu tempo. Queria que você, enfim, deixasse as considerações e lembrar, para quem nos assiste, lembrar que o Pedro Ottoni fez um comentário aqui, que eu não consegui ler na hora, que eu acho que é muito importante,
E os países que não abriram mão de um projeto nacional têm conseguido dar uma resposta muito superior, né? Essa questão, você falou da China, Cuba, nós estamos ajustando aqui uma entrevista com o embaixador de Cuba, para também nos falar do papel dos médicos, enfim, e da solidariedade internacional. Cuba é uma experiência muito importante no mundo, né? Então, eu queria que você, primeiro, agradecer mais uma vez a você, ao Tutameia, lembrar aí, para quem acompanha nossas redes, também acompanhar lá as redes do Tutameia, que com certeza ajuda bastante a gente compreender a realidade brasileira e por onde a gente pode forjar um projeto político coletivo para sair desse atoleiro. Queria, então, agradecer mais uma vez, não vamos tomar mais o seu tempo aqui, dizer que é sempre um prazer conversar contigo e a gente aprende bastante aqui nesse diálogo. Bom, isso eu tenho que agradecer, eu acho que a gente aprende, né, com todo mundo, aprende nesse debate, que é uma situação inédita, a gente precisa debater, precisa construir uma visão de conjunto. Eu acho que essa crise está mostrando a importância do Estado, a importância, né, da visão pública, tanto na saúde como na educação. Então, é preciso, né, que a gente perceba que tudo que vem sendo dito nos últimos anos, né, especialmente a partir de 2016, né, contra o Estado, né, como tudo isso é uma falácia, como tudo isso está nos levando a uma posição muito vulnerável hoje nessa pandemia, e como a gente tem exemplos, como você citou, que são muito bons, né? A gente entrevistamos aqui no Tutameia, o Rodolfo e eu entrevistamos o cônsul de Cuba, entrevistamos o Mike Davis e o Noam Chomsky, e tanto o Mike Davis como o Noam Chomsky, sem falar, evidentemente, no cônsul de Cuba, ressaltaram, né, o exemplo que Cuba está dando para o mundo nesse momento tão dramático, né? E a China também tem demonstrado, né, uma outra visão, né, superando essa crise de uma maneira, né, melhor, né, do que muitos outros países, mostrando a importância de ter um projeto, como é importante ter um projeto, como é possível lidar com essas adversidades, né, de maneiras diferentes. Então, acho que a gente tem que aprender com o que está acontecendo no mundo, tem que superar essa situação tão adversa, né, e precisa tirar o Bolsonaro, porque senão a gente não vai conseguir sair do atoleiro, como você falou. Muito obrigada, Indy. Muito obrigada a você que... Bem, quero agradecer de novo aqui e reforçar aqui, vamos acompanhar o Tutameia. E lembrando que amanhã nós vamos ter aqui uma conversa, uma entrevista com o Fausto. O Fausto é o diretor técnico do DIESE e na véspera do 1º de maio nós vamos conversar aqui com o DIESE, que é o nosso departamento de estudos e levantamentos, de análise, é quem arma a classe trabalhadora, enfim, com dados científicos, enfim, da realidade para a gente lutar no melhor. Então, convido a todos aqui amanhã a acompanhar a entrevista com o Fausto e lembrando que uma coisa que a gente tem dito, Eleonora, para a gente encerrar aqui, é quem está no desespero das filas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Eu sou bancário, a gente tem conversado aqui com os colegas da Caixa Federal, que tem reclamado bastante, porque eles estão sem instrumentos, né? A pessoa chega lá, acha que é um funcionário da Caixa, e não é o aplicativo. Então, paga logo, Bolsonaro. Chega de, né, ficar enrolando R$600, que faz diferença na mesa ali, para a pessoa garantir a alimentação e a sua necessidade básica, né? Então, obrigado, Leonora. Vamos juntos aqui, fora Bolsonaro, e fiquem em casa. Não vamos cair na aventura de Trump e de Bolsonaro. Muito obrigado, grande abraço. Tchau, pessoal.